Vamos lá, ora comigo. Vamos pedir ao Senhor que abençoe esse tempo juntos. Deus bondoso, obrigado, porque a Tua palavra é luz para nossos pés. Nós agradecemos porque o Senhor não nos deixou nesse mundo para a gente se virar sozinho, mas o Senhor nos deu esse livro santo que molda nosso pensamento. Pedimos que o Senhor siga, como diz Paulo, transformando nossa mente para que ela não se molde a este século, mas a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nossa segunda fala vai ser puxando então agora para o aspecto da queda, para a gente pensar sobre como esse mundo quebrado agora funciona, esse mundo lindo que a gente falou dele na primeira palestra. E agora? Como vocês sabem bem, as Escrituras descrevem que um dia mau, nossos pais comeram do fruto proibido. Deus havia dito que não comessem, a serpente enganou a mulher e ela comeu. Adão, que estava ali por perto, não fez o que devia ter feito. E no final das contas, o mundo foi quebrado. A Bíblia explica para a gente que várias coisas aconteceram nessa queda. Uma dessas fraturas, a gente tem, claro, a fratura do relacionamento com Deus. Esse é o mais sério de todos. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia também mostra que há fratura nos relacionamentos. Se antes nós viveríamos nessa terra na unidade da diversidade de quem somos, agora a nossa diversidade, ao invés de fonte de unidade, ela é fonte de rivalidade, de ódio, de violência. Nós não nos vemos mais como uma humanidade, nós nos vemos como diversos grupos lutando pelo poder. Até mesmo dentro dos lares, por vezes é assim. O relacionamento do casamento, dois que se tornam uma só carne, muitas vezes, vocês sabem, se tornam maior inimigos, homem e mulher. A Bíblia nos fala também que o nosso relacionamento com a criação foi quebrado. Se há quebra teológica, se há quebra sociológica, há uma quebra ecológica também. O mundo que antes se entregaria para a nossa liderança passa a nos resistir. Surgem ervas daninhas, cardos e abrolhos. A criação passa a temer a humanidade, ao invés de ser sua submissa e cooperadora, ela se torna inimiga, em grande parte. E o ser humano agora olha para o mundo de um jeito diferente. Aquele olhar do Salmo 104 que nós falamos, de ver o mundo com os olhos deslumbrados de alguém que se submete ao Senhor, esse não é o jeito que a humanidade olha para a criação. O jeito que ele olha é o seguinte, abre comigo em Romanos 1, e você vai entender o que a queda faz com o olhar, com a mente, com a cosmovisão humana. Romanos 1, a partir do verso 18, nós vamos ali até o 23. Depois tem as consequências, mas eu quero focar nesse início. Romanos 1, 18. Paulo acabou de explicar sobre a salvação ver pela fé, o justo viverá pela fé. E ele começa a partir do verso 18 a falar de qual é o problema da humanidade. Ele vai falar no resto do capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, mas começa assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, obscuramente se reconhecem. É isso que diz aí? Claramente se reconhecem. Desde quando? Princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
Vamos até aqui. Daqui para frente, Paulo vai falar de algumas consequências disso, mas eu quero focar no que vem antes. Paulo está dizendo o seguinte: o ser humano está irado, Deus está irado contra o ser humano. Simples assim. Toda essa conversa de salvação, ela se faz necessária por causa disso. Porque Deus está irado com a humanidade, e é uma ira santa justa. O que a humanidade faz no seu pecado? A humanidade detém a verdade pela injustiça. Deus está irado contra a humanidade que está afogando a verdade. Está detendo a verdade pela injustiça. O que significa isso? Significa você pegar algo que é público, notório e verdadeiro e você distorcer isso de um jeito tal que uma mentira seja o resultado. Você pega algo que é óbvio diante de todos, mas você abafa isso, sufoca e faz aparecer algo falso no lugar disso. Tá, mas exatamente o que o ser humano faz? Ele diz o seguinte: a criação, e por isso que eu brinquei trocando claramente por obscuramente, a criação de Deus, aquilo que a gente estava falando na primeira fala, claramente mostra o quê? Que Deus existe. Claramente mostra que Deus existe, mostra o poder de Deus, a existência de Deus, a divindade de Deus. Tudo isso é claramente mostrado pelas coisas criadas. Verso 19, o que de Deus se pode conhecer está manifesto entre eles. Porque Deus mostrou. Deus, por meio da criação, se mostra poderoso, existente para todos os seres humanos do planeta Terra. Certa vez um homem chamado Bertrand Russell, pensador famoso, ateu, ou se dizia ateu, perguntaram para ele: o que você vai fazer se quando você morrer você encontrar com Deus que você não acha que existe? Ele disse algo no sentido de que, bem, eu vou olhar para ele e falar: você não me deu evidência da sua existência. Só que Paulo está dizendo aqui que Russell está errado. Vocês conseguem, olhando aqui ao redor, ver alguma evidência da existência de Deus aqui nesse salão de culto? Consegue? Não? Sim, vocês estão meio assim com dúvida? Sim. Cada um de vocês é prova suficiente da existência de Deus. Cada um de vocês é imagem e semelhança de Deus. O problema da humanidade, gente, não é falta de prova de que Deus existe, não. O problema da humanidade, está dizendo Paulo, é que a humanidade que sabe que Deus existe pega essa verdade e abafa. Pega essa verdade e... Oi? Não vi não. Eu não sei de nada. Finge que não é com ela. Finge que não sabe. E é por isso que Deus está irado com a humanidade. Veja o que ele diz aqui. Verso 21, ele está falando dos descrentes. Os descrentes têm conhecimento de Deus, mas não glorificam como Deus e nem lhe dão graças. O problema do descrente não é que ele não sabe que Deus existe. O problema do descrente é que mesmo sabendo que Deus existe, ele se recusa a servir a Deus. Ele se recusa a se dobrar diante de Deus. Ele se recusa a ser grato a quem deu tudo que ele tem. E o resultado disso é que ele se torna nulo no seu próprio raciocínio. O seu coração é obscurecido por causa dessa incredulidade. Ele acha que é sábio, né? O descrente geralmente acha que é muito sábio. Mas o que Paulo diz sobre ele? Sábio nada. É louco. Muda a glória de Deus por algo criado. O que Paulo está explicando para a gente aqui, queridos, é algo muito importante. É a dinâmica de como o ser humano nega a existência de Deus e se torna idólatra. A criação deveria servir para impulsionar nossos corações rumo a Deus. É para isso que a criação deveria servir. Para nos impulsionar rumo a Ele na beleza, na ordem, na maravilha, algo nos termos do que a gente falou mais cedo. Mas Paulo está explicando que, infelizmente, por causa do pecado, porque o ser humano sabe que é culpado, ele não faz isso. Ao contrário, ele tenta achar uma explicação alternativa para justificar toda essa coisa. Porque veja, o ser humano não deixa de notar que o mundo é complexo. O ser humano não deixa de notar que o mundo é belo. O ser humano não deixa de notar a diversidade, a bondade, a glória da criação. O que ele não quer é agradecer a Deus por isso. Mas ele quer desfrutar do mundo.
Ele quer desfrutar da comida boa, da praia boa, do futebol bom, do amor bom. Ele quer desfrutar das coisas boas do mundo, mas sem agradecer a Deus. Como é que ele fica, então? Ele fica nessa dinâmica da incredulidade, que é algo terrível, que é você ter que tentar achar um jeito de desfrutar do mundo, ao mesmo tempo em que você rejeita quem fez esse mundo. Essa dinâmica que Paulo está descrevendo é muito séria e é muito real. Ele faz violência à verdade. Ele faz violência ao entendimento de como as coisas são. Ele adora a criação ao invés de adorar o Criador. Você já deve ter visto pessoas que amam muito as coisas deste mundo e esse amor se torna idólatra. O que quer dizer isso? Ele ama essas coisas como se elas fossem o próprio Deus. Isso não funciona. Isso é caminho de morte. E boa parte dos problemas que nós temos, queridos, na nossa sociedade, no nosso lar, nesse mundo como um todo, vem disso. Se você olhar depois, Paulo começa a falar, olha o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha o que acontece quando a humanidade despreza isso, despreza essa verdade de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Mais cedo ele falou sobre homossexualidade, mas não foque só nisso, porque olha quantas coisas ele diz. Injustiça, verso 29. Injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Tudo que você vê errado do mundo, gente, vem disso aqui. Vem do fato de que as pessoas vivem no mundo de Deus, mas se recusam a reconhecer que o mundo é dele. Detêm a verdade pela injustiça. Sabem que tem um Deus. Lá em algum nível sabe. E a gente vai falar um pouco mais disso amanhã. Em algum nível sabe, mas se recusa a crer, por causa do pecado. Agora, com isso a humanidade não para de existir. A humanidade segue existindo nesse mundo quebrado, tentando achar nesse mundo quebrado o que não tem como achar, porque o mundo é quebrado e o mundo é criação. Mas o ser humano segue tentando. E eu quero mostrar para vocês, então, agora, no livro de Eclesiastes, essas buscas que o ser humano faz. Eu acho que vai ser bastante útil a gente dar uma passeada em Eclesiastes e eu mostrar algumas coisas. Abre, por favor, na sua Bíblia. Sabe achar Eclesiastes? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Tá bom? Lembra, Eclesiastes é um livro que Salomão escreveu, o sábio Salomão, o rei Salomão, para mostrar para a gente a futilidade do que Paulo depois vem dizer. A futilidade da gente tentar adorar a criação no lugar do Criador. A inutilidade de você pôr a sua vida nas coisas criadas no lugar de Deus. A gente deve amar as coisas criadas, mas não no lugar de Deus. No lugar de Deus elas se tornam fumaça. Se você já leu Eclesiastes, você deve se lembrar que tem um termo que aparece muitas vezes. Vaidade. Lembra disso? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aparece muito essa palavra, né? Talvez você pense em alguém que fica se arrumando horas na frente do espelho, assim, antes de ir para a igreja. Falar assim, ai, como eu sou lindo, se achando lindo. Não é isso. Talvez a sua tradução traga algo como inutilidade ou fugacidade. A palavra original que Salomão utiliza é revel, que é de onde vem o nome de Abel. Significa algo passageiro, algo que some nas mãos. O termo se refere a uma espécie de um vapor, algo que você não consegue agarrar, que não é sólido, que não é firme, algo que se você tentar segurar, escapa pelos dedos. E Salomão vai escrever esse livro, tudo indica que é um livro que ele escreveu já em idade avançada, refletindo sobre por onde ele andou. E ao refletir sobre todos os seus caminhos, os bons e os maus, ele vai mostrar para a gente que nada das coisas criadas de fato resolve os problemas do coração. Toda e qualquer coisa que você tentar se agarrar como se fosse Deus, vai se provar fútil, vazio. Quero mostrar isso para você aqui no texto. Vem para o capítulo 1, por favor. Eclesiastes 1.
A primeira das coisas que Salomão vai falar para você que a humanidade vem tentando achar como solução para a vida é o conhecimento. Sim, não falta na humanidade o anseio pelo conhecimento dos mais variados, seja aqueles que querem a educação formal, seja aqueles que querem o conhecimento de saber os últimos fuxicos da igreja ou do bairro. Olha o que ele diz no verso 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era fumaça. Pensa em vapor. Correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Salomão reconhece que a busca pelo conhecimento, embora excitante, ela é meio enfadonha às vezes. No verso 13 ele dá a ideia de que algo que Deus colocou no nosso coração para nos afligir. Mas isso só por causa da queda. Eu falei mais cedo que a busca do conhecimento é um impulso natural, não falei? Criacional. O problema é o seguinte, a queda quebrou o mundo. E o pregador explica para você que aquilo que era um desejo natural dado por Deus, após a queda se tornou aflitivo, insatisfatório, enfadonho. Antes da queda, haveria apenas deleite em investigar o mundo. Mas ele nos diz, ele que sobrepujou em sabedoria todos os que existiram antes dele. Ele que encheu seu coração de sabedoria inigualável. Ele diz para você hoje, se você achar que a vida está nisso, e não em Deus, vai sumir na tua mão. Ele está dizendo que todo conhecimento, toda sabedoria, no final das contas, a parte de Deus não valem nada. E olha, se tem alguém que pode dizer é Ele. O mundo é fascinado com descobrir a resposta das coisas. Seja a ciência tentando descobrir como as forças fundamentais se unem, seja as investigações dos repórteres, seja a investigação que as crianças fazem do mundo. Mas Salomão está dizendo para a gente que todo conhecimento humano, e é impressionante o conhecimento humano mesmo, mas todo conhecimento humano, no final das contas, resolveu? Ou a gente continua sofrido e com males e tristezas diversas? Talvez você mesmo aqui seja uma pessoa com grande orgulho da sua capacidade intelectual, do seu conhecimento, do seu poder de análise, seu poder de síntese. Talvez você se orgulhe enormemente aí do seu desempenho acadêmico, dos papéis com seu nome escrito nele, emoldurados no seu escritório. Talvez você coloque nisso o seu valor. Muitos jovens entram na faculdade com essa esperança de que terão um diploma para ser alguém. Ah, quando eu tiver meu diploma e as pessoas reconhecerem meu conhecimento. Ou talvez você vá atrás disso na pós-graduação. Essa é uma armadilha muito comum. E Salomão está dizendo para a gente, vai sumir na sua mão, é vaidade. Não resolve o que de fato importa. Tem muita gente com mestrado, com doutorado, com grande currículo Lattes, mas que não entende nada da vida. Salomão insiste, a humanidade está detendo a verdade pela injustiça, achando que o mero conhecimento por si mesmo vai resolver. Mas muitas vezes o ser humano só está usando esse conhecimento para fugir de Deus. Veja, a gente não está falando de um qualquer, não. A gente está falando de Salomão, um homem com poder de fogo intelectual incomparável entre os meros seres humanos. É muito fácil que cursos acadêmicos nos tornem pedantes ou coisa assim. É muito comum pessoas fazerem disso a razão da vida. Tem um outro lado disso também. Outra forma de conhecimento que podemos valorizar e achar que a vida está nele é o conhecimento das ruas. Muitos olham com desconfiança para o conhecimento acadêmico e elevam essa outra forma de saber, a ideia da pessoa que nunca estudou, mas que conhece a vida como ninguém. Fez a universidade da vida, a pós-graduação dos becos. E isso também pode virar fonte de orgulho. O orgulho de quem realmente diz como as coisas são. De uma forma ou de outra, conhecimento acadêmico ou das ruas, facilmente nós humanos fazemos disso o ídolo do nosso coração. Isso não resolve, gente, isso não sacia.
Seja você doutor nas universidades ou seja você doutor na vida, você faz as mesmas bobagens que todo mundo não faz? Alguns de nós, em noites estranhas ou em tardes cinzentas, às vezes a gente tem alguns momentos de clareza e percebe isso, que não está resolvendo. Salomão nos mostra que a gente investiga e não muda. Ele diz no verso 15, olha aí, aquilo que é torto não pode ser endireitado. O que falta não se pode calcular. O que é torto não se endireita. O que adianta milhares de formandos todos os anos em medicina, direito, administração e engenharia? Nosso país continua torto. Muda uma coisa aqui e ali, mas continua torto. Espera para você ver. Sempre tem algo que você queria que fosse diferente, não tem? Muitas vezes é algo físico, na sua aparência, na sua saúde. Conhecimento não tem resolvido, tem? Eu sei muito bem o que eu preciso para perder peso e baixar minha pressão arterial. Eu sei. Não me falta conhecimento. Eu acho que você sabe também o que resolveria seu problema no joelho, no fígado ou nos dentes. Não é só conhecimento que nos falta. Ou talvez o que você precise resolver seja uma violência emocional. Alguma dor, alguma ferida, alguma coisa que nos aconteceu e que seria melhor que de alguma forma isso fosse apagado da nossa lembrança. Talvez o que você precisa de uma solução seja para um pedaço da sua história. E você já percebeu que não é conhecimento que vai resolver isso, não. Nenhum estudo, nenhum livro, nenhum byte de informação vai mudar isso. Você tenta entender os porquês e você não vai fundo o suficiente. Salomão traz no verso 15 uma ideia interessante. O que falta não se pode calcular. Você já tinha pensado nisso? Não tem como você calcular o que falta, porque você nem sabe o quanto falta. O simples fato de que muito nos escapa. A gente não tem ideia do que a gente está perdendo. Nós perdemos 100% do tempo que não temos. Perdemos 100% das experiências que não tivemos. Perdemos 100% do dinheiro que não ganhamos. 100% dos amigos que nunca fizemos. 100% das oportunidades que passaram e a gente nem percebeu. Nós nem imaginamos aquilo que nos falta. Hoje a gente olha para a vida e pensa, como que as pessoas viviam? Né? A gente pensa assim, 100 anos atrás. 100 anos atrás, como que as pessoas viviam sem geladeira? Pensa nisso, onde que guardava o sorvete? Não sei. Onde guardava o sorvete, se não tinha geladeira? Ou internet, 20 anos atrás. Hoje, todos vocês têm um bagulhinho desse aqui, assim, um telefoninho desse, que você não consegue imaginar a vida sem isso. Mas 10 anos atrás você vivia sem isso. Agora, pensa, daqui a 50 anos o pessoal vai olhar para 2020 e vai falar, como que aquele povo vivia sem? Eu não sei sem o quê. Porque o que falta a gente não sabe nem calcular. Mas tem algo que a gente vive sem hoje. E daqui a 100 anos as pessoas vão considerar inconcebível que a vida seja assim. A gente tenta preencher as coisas, a gente tenta fechar a conta da vida, mas ela não fecha. Mas não é só isso, não. Olha o que Salomão diz ainda mais, no verso 18. 17 e 18. Vamos 16, vai. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, não é um Zé Mané que não sabe das coisas desdenhando, não, tá? Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que isso também é correr atrás do vento, é fútil. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento aumenta. Pensar dói, é isso que ele está dizendo, definitivamente dói. Sua professora de matemática da 4ª série te enganou. Lembra quando ela falava para você, pensar não dói, dói. Você tinha que ter falado assim, Salomão diz que dói sim. Porque aprender traz consigo muitas dores. Você já viu criança, quando criança começa a aprender sobre a realidade da vida? Quando a criança pela primeira vez viu alguém fazendo uma maldade na rua. Ou ouve uma notícia, você deixou a TV ligada numa certa hora e ela pega uma notícia e ela fica assim,
Por que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem esse tipo de coisa, pai. Ela está aumentando o entendimento da vida, isso está aumentando a tristeza. Eu viveria mais feliz e mais tranquilo se eu não soubesse sobre a corrupção que acontece no meu país. Eu viveria em muito mais paz se eu não tivesse ideia da pedofilia, do tráfico de mulheres, da crueldade a animais. Eu viveria mais feliz, porque no muito conhecimento há muita tristeza. Aumenta a tristeza porque a gente sabe que o que é torto não se endireita. Sabe que a antiga e ingênua esperança de que a educação vai mudar o mundo, ou o país, ou a cidade, não vai não. É um projeto mirabolante da humanidade para tentar se redimir por meio da educação. E Salomão está dizendo para você, não vai resolver. A insatisfação do coração se tenta suprir de outras formas. Olha o capítulo 2. Olha como ele continua o assunto. Ele diz, diversão, tá? É outra forma que a gente tenta achar de suprir o coração. Disse comigo, vamos, te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura, e da alegria, de que serve? Salomão, vendo que o conhecimento não preenche o coração, ele decide que vai preencher o seu tempo com alegria, com riso, com entretenimento. Assim, quem sabe, ele encontre sentido para a vida. Assim, quem sabe, ele consiga abafar o som choroso que insiste em sair do coração. Assim, quem sabe, ele possa desanuviar o peito. Nós nos identificamos com isso também, porque diversão é parte da nossa vida também. Quantas vezes, por exemplo, você atura com dificuldade o dia de trabalho, e lá no dia de trabalho, no meio do expediente, lá na firma, sofrido, mas você lembra que no final do dia você vai levar a namorada ao cinema. E aquela expectativa é o que te faz aguentar mais 2 horas ali com aquele chefe difícil. Ou que você vai sair para correr no parque. Quantas vezes a semana vai passando e o que te alegra é a perspectiva de que a sexta está chegando, sextou, como se diz por aí. Ou então é o futebol com os amigos de quarta-noite, ou o videogame que te espera à noite. Ou se aguenta semana após semana porque você conseguiu comprar um pacotezinho de viagem dividindo em 12 vezes na CVC e você vai finalmente conhecer aquele lugar que você queria conhecer. Isso é o que faz você aguentar esse trabalho insuportável. Parece que tantas e tantas vezes a única parte da vida que vale a pena é a diversão que a gente tem, não parece? Quem sabe a vida esteja nisso, né? Quem sabe seja isso, então. A vida é um grande tempo chato e a gente vive mesmo na diversão. O que você acha que Salomão tem a dizer sobre isso? Qual a conclusão dele? O riso é loucura. A alegria de que serve, tudo isso é vaidade. O que ele está dizendo é, se você achar que a sua relação com as coisas boas criadas, seja o futebol, seja os animais, seja o que for, se você achar que isso vai resolver o seu coração, você vai ver que vai virar fumaça na tua mão, porque isso é, inculcando-se por sábio, tornar-se louco. E Salomão fala, ele descreve o caminho que ele fez, tá? Ele não deixa no abstrato, não. Olha a partir do verso 3 o que ele diz. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele começa falando do vinho. Salomão embarcou num projeto. Vamos ver se o vinho resolve? São muitos os que tentam achar no álcool a solução, não são? O fazem de formas diversas. O primeiro é a dissolução, é o embriaguez mesmo. Vou entregar, vou sair bebendo todas, quem sabe um gole resolva. Quem sabe esse uisquinho, essa cervejinha, essa caipirinha apaguem as dores do coração. Quem sabe? A segunda maneira que muitos tentam é no degustar mesmo. E parece que é isso que Salomão fez quando ele menciona que ele foi regido pela sabedoria. Alguns estudiosos sugerem que ele não está aqui se largando na bebedeira, ele está fazendo um experimento controlado. Eu vou me apreciar o vinho, vou me entregar ao vinho e ver o que sai disso. Vou testar, vou amar, vou apreciar. Talvez fosse simplesmente esse desejo de apreciar as coisas boas da vida. Talvez aí a gente encontre o sentido final.
Ele tentou isso e a gente tenta também, não tenta? Talvez não com vinho, mas com comida. Talvez com café gourmet, com cervejas artesanais, com hambúrgueres artesanais, com os melhores restaurantes que eu possa pagar. E a gente salta de um hobby de luxo para o seguinte, tentando desfrutar da gastronomia ou das viagens, ou disso ou daquilo, para tentar encher o coração vazio. Ele continua, ele fala sobre outros prazeres, olha o verso 8. Provi-me de cantores e cantoras. Alguns sugerem que Salomão trouxe artistas diversos para habitar no seu palácio. Gente que mantinha sua casa funcionando à base de música. O tempo todo gente produzindo arte, aquele ambiente festivo. Ainda no verso 8, e da delícia dos filhos dos homens. Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava nas minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Salomão descreve que ele fez aquilo que praticamente todo homem em algum momento da vida achou que seria o céu na terra. Mulheres e mulheres e mulheres. Quem sabe se eu tiver um amor em cada porto, uma mulher diferente a cada dia, quantos já não acharam que isso seria a solução? O texto de 1 Reis 11 nos dá os números: 700 esposas, princesas e 300 concubinas, que vinham de diversas nações, do norte da África, da Ásia, de perto, de longe. Ele não privou seus olhos de tudo que seus olhos desejaram. Ele tentou, vamos ver se acho que no sexo, na intensidade e na variedade do prazer, eu vou encontrar algo que seja duradouro. Mas logo ele percebeu que se uma mulher não se sacia o coração, não serão 5, nem 50, nem 500 que vão saciar. Porque ele estava querendo em algo criado, o que só o Criador pode dar. E querer que a criação supra o que o Criador tem que suprir é fazer violência à própria criação. Talvez seja isso que você procura. Talvez seja por isso que você consome pornografia todo dia e precisa de estímulos cada vez mais fortes, mais pesados. Talvez seja por isso que o seu coração te leva a uma vida promíscua, dormindo com várias pessoas. Ou talvez seja isso que você sonha em fazer, mas não tem coragem. Não são somente os homens, tá? Salomão segue por um caminho muito comum em nosso tempo: mulheres, música e álcool. 2000 e tantos anos depois, nós somos muito diferentes? Ou a busca que você vê na cidade é por mulheres, música e álcool? Todo progresso humano, 2000 anos de ciência e tecnologia, o que o ser humano ainda acha que vai encher o seu coração? Mulheres, música e álcool. Como um autor, Philip Ryken, coloca, hoje em dia ele estaria na capa da revista Fortune, a edição anual do homem mais rico do mundo. Astros pop cantariam no seu aniversário, supermodelos estariam penduradas nos seus braços. Tá, a gente pode não ser tão extremado, mas todos nós já tentamos, em algo da diversão, encontrar a saída para a tristeza da vida. Por exemplo, quando você está meio tristinho, e aí você vai passear no shopping para resolver sua tristeza. Estoura o cartão de crédito numa farra da compra. Você está tentando a mesma coisa que Salomão está descrevendo. Ou quando você está magoado com alguém porque não sei quem não te deu atenção, ou não sei quem não te respondeu ainda no Instagram ou no WhatsApp e tal, e você come um pote de sorvete. Só de vingança. Contra quem? Contra o universo, contra Deus, contra Ele. Sabe? Quando você está incomodado com algo e você sai para a balada, porque quem sabe, enchendo a cara e acordando ao lado de um estranho, você encontra alguma coisa. São apenas algumas das possibilidades. O mundo dos esportes, por exemplo, também é um caminho que muitos se jogam para encontrar a vida. Torneio após torneio, mesa redonda após mesa redonda. Ou então no exercício, seja qual for a última moda das academias. Sei lá, virar pneu, subir corrente, essas coisas que estão na moda aí agora. Quem sabe malhando muito, suando muito e ficando com a barriga de tanquinho. Eu encontro o que eu estou buscando. Nas viagens.
Quem sabe se eu passar o meu tempo ou viajando ou juntando dinheiro para viajar, eu escape disso daqui. Quem sabe seja nas viagens que vêm dos mundos fictícios, a pessoa que adentra, por exemplo, no mundo dos videogames e vive naquela realidade paralela e lá tem vida. Mas não é só o videogame, não. É você que pega aí o seriado, a maratona do seriado, e é 1, 2, 3, 4, 5, só mais um episódio antes de dormir. Não, mais um. Poxa, eu não posso dormir agora que aconteceu tal coisa. Como que eu vou dormir agora? E quando você vê, você não vai à igreja de manhã, você passou a noite vendo Mandalorian, ou seja o que for. Você não vai. Entenda, Deus não é contra a diversão. Por favor, não me entenda errado. Deus criou diversão nesse mundo. É assim desde o jardim. Entenda, não havia nenhuma restrição à diversão sadia em hora certa e local certo para Adão e Eva e quem viesse depois. Eles podiam, por exemplo, nadar nos rios. Não tinha rios lá no Éden? Rio Pison, Gion, Tigre, Eufrates. Podiam nadar à vontade. Vai lá nadar no rio. Cadê Adão? Está nadando no rio. Podiam subir nas árvores. Podiam fazer amor à vontade. Podiam andar de elefante. Treinar papagaio, jogar bolinha com os cachorros. Podia fazer isso tudo, comer quase todas as frutas. Tinha uma que não podia. Uma não podia, as outras podia tudo. Podia fazer doce das frutas, podia pôr na pizza, podia fazer o que quisesse. Deus nos fez para responder a esse mundo com diversão. O problema não é a diversão. O problema é como Salomão coloca, e Paulo explicou para a gente a dinâmica, quando a gente quer tirar Deus do mundo e desfrutar desse mundo sem ele. Aí a gente faz violência a esse mundo. E os resultados não são nada santos, são malignos. Nós somos naturalmente atraídos para as coisas boas do mundo, mas elas não satisfazem. A gente fica precisando aumentar as dosagens. A dosagem da droga, do álcool, do sexo, do videogame, do esporte, do sono, da comida, do que for. E a gente corre o risco de pular de um hobby para o outro, sem encontrar algo. Se Deus não existe, gente, essa é a solução, tá? Paulo falou isso, não falou? Paulo falou, se não existe ressurreição, o que a gente tem que fazer? Comer, beber, amanhã morre, é isso. Mas se Deus existe, então você achar que a vida estar no comer e beber é tolice. Grandes projetos também. Muitas vezes o que a gente quer não é tanto o se divertir, mas a gente tem mais bom senso. A gente pensa assim, não, eu não sou desses aí que saem por aí se jogando e gastando tudo que tem, não. Eu sou uma pessoa que eu quero deixar um legado. Eu quero deixar algo para a próxima geração, para a minha cidade. Eu quero, sei lá, meu sonho é morrer e virar nome de rua. De praça. Ou de estádio de futebol, não sei. Deixar um legado, deixar um nome, deixar dinheiro para minha família, deixar um legado grande. Quem sabe fazendo grandes projetos que justifiquem a minha existência, eu vejo que a vida valeu a pena. Olha o que Salomão diz no verso 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e províncias. E aí ele fala daquela outra parte dos cantores e das mulheres. Verso 11 de novo, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Qual que é a conclusão? Tudo era fumaça e correr atrás do vento. Nenhum proveito. Debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol é essencial para você entender Eclesiastes. Ele está falando da perspectiva aqui de baixo, sem botar Deus na conta. Se Deus não existe, a gente ignorá-lo, como o homem de Romanos 1 faz, tentar viver só aqui mesmo, debaixo do sol, a vida vai ser assim, sem resolver a questão. O pregador tenta, ele fala, gente, eu tentei satisfazer o coração com grandes obras, com grandes projetos, eu tentei grandes casas, fiz um jardinzão, fiz vinhas, fiz açudes, enchi minha casa de servos,
tinha prata, tinha ouro, decorei minha casa com tesouros vindos das nações diversas, opulência, olhos cheios. Salomão criou para si um paraíso na terra. E a gente tenta fazer algo assim também. Para alguns é o sonho da casa perfeita, né? Os quartos que nem sonhou, um quintal bonito, ou um apartamento de frente para o mar, ou aquela banheira de hidromassagem, ou aquele chuveirão que você viu no Instagram de alguém que é desse tamanho, assim, parece que está numa cachoeira quando você toma banho, ou uma sauna, ou uma academiazinha, a casa dos sonhos. Quando eu cumprir esse projeto, terei satisfação. Será? Para outros, o que quer construir é uma carreira monumental. Um nome que seja ao mesmo tempo admirado e temido, que seja uma inspiração para os outros, quem sabe até mesmo virar objeto de tese, de mestrado de outros. Para outros, o grande projeto pode ser uma família exemplar. Filhos que reluzam e apontem para a grandeza de quem eu fui. Para outros, o projeto pode ser um singelo. O que eu queria era ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela. Para ver o sol nascer. Você acha que isso vai resolver o seu projeto? Salomão fez a sua casa especial, com pomares, com animais, com servos, para garantir o bom funcionamento de tudo. Criou um lindo jardim. Criou um mundo à sua imagem e semelhança. E ele viu que um homem quebrado, quando cria algo, ele cria algo quebrado também. E não tem como isso resolver. Talvez você esteja nessa, achando que se imergindo em mundos alternativos de leituras, filmes e seriados, ou vivendo atrás de uma bola correndo, ou lagarteando debaixo do sol, junto a camarões e ondas, você vai encontrar a vida. E Salomão já dizia para você há milhares de anos atrás: seu tonto, não resolve. É interessante que muitas vezes até descrentes têm alguns vislumbres de que não funciona. Trago para vocês aqui um poema de um dos nossos poetas, Manuel Bandeira. Ele escreveu sobre um lugar que ele desejava habitar. Olha só como essa consciência de que esse mundo aqui não resolve está nesse poema, feito por esse descrente. Essa terra que ele imagina se chama Pasárgada. Ele diz assim: vamos embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos embora para Pasárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vamos embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para Pasárgada. Dolorido, né? Percebe um coração que se derrama no anseio por uma terra diferente dessa daqui. Porque ele sabe que a terra daqui não enche o coração. E que tem dias que a gente está triste de não ter jeito. E ele anseia por um lugar onde as coisas sejam diferentes. Eu acho que Manuel Bandeira tocou em algo parecido com o que Eclesiastes toca. Um entendimento de que nesse mundo não vai ter jeito. Nesse mundo, a coisa vai ser frustrante mesmo. Até projetos eclesiásticos podem ser frustrantes, tá? Quem sabe se eu plantar uma igreja,
Quem sabe se eu marcar a história da minha cidade como um bastião do evangelho, eu acho a saciação. Não faltam plantadores de igrejas, pastores que colocaram a vida no ministério e não em Deus. E encontraram frustração, como Salomão diz. Nós fomos enganados pela serpente. A serpente disse que poderia haver vida fora de Deus, fora da obediência a Deus. E a gente segue acreditando. A gente olha para esse mundo belo que Deus fez, a gente detém a verdade e a gente fala, vou desfrutar desse mundo sem ele, do meu jeito, vou encontrar satisfação. Vai não. Vai correr de uma coisa para outra, em rebelião contra Deus, se enganando e tentando segurar o vento. Salomão tentou de tudo, e ele fala isso pra gente, eu tentei, gente. Homem pré-moderno, homem pós-moderno, segue sendo ser humano, segue sendo alguém que foi feito à imagem de Deus para amá-lo, mas que, inculcando-se por sábio, tornou-se um louco, e o seu coração ficou obscurecido, e agora ele procura nas coisas caídas e quebradas, criadas, a satisfação que só Deus poderia dar. Sem Cristo, vai ser assim mesmo. Vai ser só isso. Amanhã a gente fala da solução. Desculpa deixar para amanhã, tá? Mas vou dar uma pista. Cristo. Mas como? Amanhã. Como diz um autor chamado Benjamin Shaw, esse mundo quebrado, esse mundo insatisfatório, esse é o mundo que ele veio redimir. Se prepara porque ele vai fazer. Ora comigo. Senhor, nós te louvamos porque este mundo não satisfaz nosso coração. Te louvamos porque mesmo as coisas boas da terra são incapazes em si mesmas de dar o que o nosso coração busca. Obrigado por isso. Porque senão a gente ia ficar cego na idolatria. Obrigado porque esse mundo é frustrante. Porque assim nossos corações podem ser direcionados para cima do sol. Para lembrarmos quem nos fez e de quem somos. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Ajuda-nos a não buscar nas coisas da terra aquilo que elas não podem dar, fazendo assim violência contra elas. Mas ajuda-nos, Senhor, a te servir e a ter olhos para ver. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção de novo. Vocês são tão atenciosos, né? Legal. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por
agradeço, Jesus, te agradeço.